Pensar que todo el pelo es hilo, ¿ok? ¿Qué pasa? Tenemos la idea de que el pelo, ¿qué es un pelo? El pelo es una cosa delgada y larga, ¿verdad? No es una cosa recta, sino un poco arqueada, comienza gruesa y termina un poco delgada. Esa es la idea de pelo que tenemos en la cabeza. Entonces, cuando pensamos en pelo, eso es lo que normalmente nos viene a la mente. Nadie piensa em um pelo grueso, nada piensa em um pelo corto. Todos pensam em um pelo fino e um pouco largo. Essa é a lógica, fino e largo. Tomei como exemplo aqui a referência que vamos a tatuar. Miren el tigre. É como se tivesse passado uma maquinita de cortar cabello em seu nariz. Passou por toda a nariz, o bigote, a barba e depois só começaram a crescer uns pelos chiquititos aí. A nariz do tigre tem esta textura, está cheia de pontos. ¿Por quê? Porque é como se os pelos estuvieran crescendo, são pelos cortos. Chicos, isso também é pelo corto. Em realidade, tiende mais a uma textura que a um pelaje, pero é um tipo de pelaje. Então, não temos que pensar que todos os hilos se harán de la misma maneira. É que a gente pensa, se lo voy a hacer pelos, voy a usar la aguja X. E logo pensas que sempre será essa coisa larga, delgada, arqueada e que se tem que fazer com uma aguja X, ¿entiendes? E este pensamento complica por quê? Encuentras outros tipos de pelaje, outras texturas como essa nariz. E logo, o que passa? As pessoas se atam a uma aguja X. E logo, quando chega o momento de fazer uma textura como esta, ou um pelo, ou uma textura, como quieras chamarlo, se complica, porque a aguja não funciona, a aguja não dará o resultado e assim sucessivamente. Então, chicos, nem todo pelo é hilo, nem toda textura é hilo, assim que não podemos, vou falar sobre pelos, essa é a aguja X, essa é a forma em que se hace, não sei o que mais. Chicos, como pensamos em el pelaje? Como pensamos em la textura? Mira la referência. Una vez más, esta es la lógica. Tenemos que mirar solo ese pedacito, enfocar en el pedacito así. Si necesario, toma una hoja de papel A4, hace un agujero de 2x2 y pónelo enfrente de la referencia y solo mirar ese cuadradito para entender. Para enfocarte solo en la parte importante, en ese caso solo en la nariz. Enfócate solo allí, para que puedas entender lo que la referencia te pide que hagas. Es pelo. Pero la referência não te está pedindo que salgas a ser uma coisa delgada e larga. Te está pedindo que hagas ponteado, te está pedindo que hagas comas, te está pedindo que hagas lunares. Isso é o que tens que entender. Mirar a referência e reproduzir o que te pide a referência. Não é mais fácil quando lo muestro de cerca? Só enfoque em la nariz para entender o que há que fazer na nariz. Aqui em la nariz, que passa? Vou sacar o 16. Por quê? Porque se ponemos esta aguja com o 16... se vai quedar muito marcada com estes pontitos na nariz. Você vê que toda a nariz parece que tem o pelo muito curto. Tem pelos largos em essa parte e aqui é como se fosse só pelitos curtos. É como se le hubieran passado uma máquina por la nariz. Então, é quase como um pontillismo. Só que se lo hacemos em o mesmo tono, em o mesmo negro, quedará muito marcado. Então, vou tomar o sumi de 8 e vou tocar ligeiramente esta parte. Esto es algo que, como dije, si fuera una referencia con 25 centímetros, esta parte aquí, pero no, mira el tamaño que tiene. Estos son 10 centímetros más o menos. Entonces, si fuera una referencia más larga, marcaría los puntos en la referencia y trabajaría en cada uno. Eso aquí es un pelo, pero es un pelo corto, así que no tengo que pensar que es un pelo corto. Tengo que mirar la referencia, ver los puntos y reproducir estos puntitos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son leves toques dentro de lo que marqué en la calcomanía. Estos son toques de leve y ya se ve que se va aclarando, que esa es la intención, que quede más claro en esta parte. Entonces, son puntitos que tienen poca distancia entre uno y otro. Este aquí es un poco más marcado, con la misma aguja. E é quase como um pontillismo, só que em este caso aqui é muito mais leve, de modo que os pontos não são uniformes. A ideia não é que há pontos marcados, a ideia é que quem lo mire de lejos dê uma sensação de poro, como se fueran muitos poros abertos juntos. Aqui já há uma parte muito mais oscura que vamos fazer com outra aguja.
E aqui vou retomar o 16. ¿Por quê? Porque aqui se vê umas manchas mais fortes. E essas manchas lo vou marcar, pero não vou fazer esse marcado, são pontos mais fortes, só um pouco borrosos. Então, qual é o segredo de esto aqui? Não temos que pensar que esse pelo tem que fazer-se dessa maneira. Temos que aprender a mirar a referência e copiar o que a referência nos diz que hagamos. Então, se é um ponto mais borroso, não tem que esperar um conjunto de pelos desse modo ou de outro. Deve ser o que indica a referência.